Boa noite, hoje é dia 16, fazendo meu vlog. Não sei nem se é vlog, isso aqui que eu tô fazendo. Tomando um chá aqui de hortelã. E hoje eu vou falar sobre a verdade. O que é a verdade? Ninguém sabe, nem eu sei. Nada é verdade, ou tudo é verdade. Bom, o que eu interpreto como a verdade? A verdade, ela tá associada a uma honestidade. E para ela existir, você tem que entender que algo não é verdade, ela é uma mentira. Então você só sente essa percepção do que é a verdade se de antemão você tem a percepção do que não poderia ser essa verdade. Por exemplo, se eu falo o céu é azul, você tem esse conhecimento do que o céu é azul porque isso é uma verdade para você. Agora, se uma outra pessoa chega, esses dias o céu ficou verde. Aí você vai gerar um questionamento de que não, pera, o céu é azul, não pode ser verde. Então eu acho que isso não é uma verdade, ele é uma mentira. E a ideia de verdade como aplicação parece que ela está no fundo associado à ideia do bem. Acho que foi a Lúcia Galvão que deu esse exemplo, eu achei muito interessante, porque tem certas mentiras que deve ser contada porque a verdade não teria a percepção dela e poderia gerar algum mal. Então a verdade estaria associado sempre a algo que é para o bem ou algo positivo, né? No sentido de assim, por exemplo, acho que ela que deu esse exemplo também. Tem uns crianças brincando, um pai de família que brinca com 5 crianças, sempre de pega-pega, esconde-esconde, em uma casa. E ele percebe que começou a pegar fogo e ele precisa tirar essas crianças da casa rápido. Se ele começar a correr atrás delas ou falar para correr e tudo mais, as crianças podem se esconder e pode pegar fogo na casa e acontecer algum acidente. Mas se esse pai vira e fala: gente, temos sorvete de graça lá fora, vamos todos para fora, tem carrinho de brinquedo lá fora. É uma mentira, que ele sabe que não há, só que como ele tem a percepção de algo que pode ser danoso e prejudicial, essa mentira ela está associado a algo para combinado para o bem. Não sei se deu para pegar, porque também nem eu peguei direito, meio confuso essa parte. E também um exemplo que eu aprendi em vida, muito significativo com relação a certas verdades entre relações humanas, porque existe aquelas verdades simpatia ou algo que você concorda ou prefere não discordar para não gerar atritos sociais. E foi muito interessante uma viagem que eu fiz para a praia. Uma amiga tinha comentado uma vez que só fale a verdade, aquilo do outro, em que, se possível, puder modificar em menos de 5 segundos. Por exemplo, tem uma sujeirinha no seu dente. É algo que você pode tirar e corrigir. Caiu uma folha no seu cabelo. É algo que você pode resolver em 5 segundos. Agora, verdades do tipo algo que vai contra algo estético da pessoa, ou contra no sentido de negação do que a pessoa é ou está, né? Ou discordar de alguma coisa que possivelmente a pessoa não conseguiria resolver em 5 segundos. Algo do tipo comentários nocivos no sentido de: nossa, você deu uma engordada hoje? Ou nossa, seu cabelo está um pouco estranho. Ou com qualquer outro tipo de relação que não seja necessariamente a estética, mas algo que você não conseguiria resolver em 5 segundos. Então, certas verdades, às vezes você teria que concordar. E aí é meio estranho, né? Porque se a pessoa pede uma opinião, também deve ter relacionado com um grau de empatia, de sensibilidade, de você estar quanto suposto para falar a verdade para ela, que você sabe que a sua intimidade com ela, qualquer coisa que você poderia falar, até que nível que não irá ofendê-la. Porque tem que estar num grau máximo de intimidade, não máximo, né, mas um grau decente, para que você chega para um amigo, por exemplo, e fala: pô, cara, tá, sei lá, buchudo, hein? Vamos fazer uma academia aí? Que você vai ter a certeza de que ele não vai olhar como algo negativo e ele vai entender que é o toque de simpatia. Empatia, que ele está preocupado com a sua saúde, né? No caso. É uma ideia meio confusa, porque
Para mim, no fundo, é isso, né? A verdade, ela tá exprimida também na dualidade, com a percepção de saber algo que não é verdadeiro, no caso, né? Associado com a honestidade e a empatia, no caso de você falar algo real em interações sociais, de preferência só se no caso a pessoa conseguir arrumar ou você ajustar algo em menos de 5 segundos, e que também tem certas verdades que não dá para se falar, por exemplo, você tá... acho que todo mundo entende, né, de certa forma, que tem coisa que, por respeito, não tem como falar, saindo falando verdade para todo mundo. A pessoa deve ser uma crítico assim, uma pessoa muito maldosa, né? Porque parece que a verdade em si puramente está associada a uma negatividade se a pessoa não tem essa percepção que ela está falando a verdade para o bem, né? Então tem certas verdades talvez que não devem ser ditas, né? Simplesmente também por não entender o nível da psique do outro, né? Acho que está mais associado naquilo também do nível de intimidade. Quão íntimo o suficiente duas pessoas teriam que estar para que a verdade expressada entre elas teriam sido máxima, espontânea e honesta. Não sei. Será que existe pessoas, amigos verdadeiros, que respaldam sempre na verdade a amizade, independente? Se expondo seus sentimentos, seus desejos, suas vontades, um para o outro. Será que existe esse tipo de amizade nesse nível? E não sentir medo ou qualquer tipo de sentimento de que, tipo, se eu falar algo até mesmo dos meus defeitos, umas verdades mais puras dos defeitos para outra pessoa? Bom, eu não sei. Esse é um conceito complexo que ainda estou aprimorando da compreensão, mas com certeza está associado junto com a fraternidade, a empatia, o respeito e a temperança, né? Essa verdade tem que ser dita, mas dita conscientemente para que não gere dor ao outro, né? No caso, ou em certas situações, dependendo, como é o caso da criança na casa pegando fogo, e o pai diz uma mentira, são mentiras que culminam para o bem, que talvez em certas situações a verdade não convém para a harmonia do bem, e sim uma mentira, né? Então tem certas mentiras que são verdades situacionais para gerar o bem. Engraçado, né? Confuso, doido, mas é legal ficar pensando bastante sobre qualquer outra situação da verdade. Acho que é só isso hoje. Bom, eu comecei os estudos hoje da prova para certificação financeira e está sendo muito interessante. Eu acho que se eu conseguir fazer a prova no dia 29 de novembro ou dia 6 de dezembro, vai ser interessante falar esse processo, porque eu estou usando uma metodologia diferente de estudo. Deve existir essa metodologia, né? Que deve ser, acho que Pomodoro, estuda 20 minutos e pausa, 20 minutos e pausa. Só que eu estou utilizando da mesma experiência do Viver o Mercado, dos primeiros vídeos aí. Eu decidi estudar com a máxima intensidade de atenção plena para eu viver os estudos. Então está sendo de uma absorção assim indescritível. E também porque tem muitos conceitos e temas de que já ouvi falar sobre e está tendo uma certa facilidade. É que esses temas não eram estruturados, né? E aí, olhando a apostila, olhando os módulos certinho, você começa a ter uma estruturação dos temas. Mas a ideia de viver os temas e não só ler ou decorar, está sendo uma experiência assim que está meio que registrando na minha mente, né? O que eu estou estudando. Estou estudando, vivendo o estudo no caso, né? Igual viver no mercado. Entendendo, querendo imaginar e observar, estar lá para ter uma absorção rápida do conteúdo. 170 páginas e 7 ou 8 módulos. Acho que são 8 módulos, não sei. Em 15 dias. Provavelmente um impossível tentando ser possível. Eu acredito que dá, vamos ver. Mas se caso não passar, vai ser um vídeo interessante também para falar um pouco sobre a frustração associada ao desejo de querer muito essa conquista
e ela ser frustrada pela falta de capacidade também está associada mais à dedicação do tempo que eu teria que ter, né, para conquistar essa conquista. Mas depois farei um vídeo sobre isso. Obrigado. Boa noite. E para vocês, o que é a verdade?